Olá pessoal, eu sou a Paloma, espero que vocês estejam bem. Hoje vocês entraram no Fala Que Eu Leio 4. Se você não conhece a experiência do Fala Que Eu Leio, esse é um quadro que eu criei aqui no canal no ano passado, onde eu convido pessoas de fora, booktubers amigos, para virem aqui me indicarem 3 leituras para eu realizar durante um período de tempo. Dentre essas 3 indicações deles, eu posso escolher ler 1, 2 ou os 3 livros no caso, e eu trago essa experiência de leituras aqui para vocês. Eu conto para vocês qual foi a minha opinião final e vocês também têm acesso a todo o meu processo de leitura, né? Toda a minha experiência de leitura. Como eu falei, esse é o Fala Que Eu Leio 4, então vocês podem conferir os 3 primeiros Fala Que Eu Leio aqui nessa playlist que eu vou deixar marcada no card. Foram 2 amigas aqui do Booktube e uma amiga lá do Bookstagram. Eu espero muito que vocês assistam, porque as experiências anteriores estão muito boas. Mas falando sobre o Fala Que Eu Leio 4, que é o de hoje, que é porque vocês entraram aqui, dessa vez eu convidei a minha sensa amiga, Cata, lá do Crialité. É um canal incrível, maravilhoso, a Cata é incrível, e eu estou muito ansiosa para saber quais livros ela me recomendou para essa experiência de leitura. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo da Cata e vamos ver quais livros ela me recomendou, porque eu também não sei quais são, eu vou descobrir agora com vocês. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Cata e hoje eu tô aqui invadindo o canal da Paloma, a convite dela, né, pra fazer aquela coisa muito difícil pra uma pessoa indecisa, que no caso sou eu. Hoje eu vim aqui recomendar 3 leituras pra Pá. Eu espero muito que ela goste das leituras, eu tive bastante dificuldade de escolher, mas eu acho que foram escolhas legais e eu espero muito que ela goste. Então vamos lá que eu vou comentar aqui um pouquinho pra vocês como é que eu escolhi e quais foram essas escolhas. Eu tentei, assim, gente, pegar coisas mais levezinhas, mais suaves, mais tranquilas, mas que algumas delas ainda têm uma certa carga dramática. Acho que as 3 leituras têm, na verdade. A primeira que eu separei, a primeira que eu escolhi, foi Shine, Uma Chance de Brilhar, da Jessica Jung. Esse livro aqui, eu tive uma experiência muito bacana com ele em dezembro, quando eu li. Eu sei também que esse livro aqui tá no Storytel, enquanto eu tava lendo, pelo menos ele tava por lá. Aqui a gente vai encontrar a história da Rachel, que ela está lutando ali para conquistar o espaço dela na indústria do K-pop. Eu nunca tinha lido nenhuma história que comentasse sobre K-pop, e aqui a gente tem sim esse lado que aborda bastante como que funciona a indústria. A gente sabe que a indústria do K-pop é uma coisa mais complicada, uma coisa um tanto problemática, e a autora aborda isso aqui também. Aqui a gente tem algumas questões também, assim, da fama, da saudade, de ficar longe de casa, de como funcionam os treinamentos deles. E tem algumas questões mais pesadas também, que eu acho que até certo ponto foram autobiográficas, por causa que a autora aqui, ela fazia parte de um grupo de K-pop, ela fazia parte do grupo Girl Generation, até que ela saiu misteriosamente do grupo, ninguém sabia por quê. Essa história aqui foi uma história que me divertiu, que conversou bastante comigo em alguns pontos, eu conheci mais sobre o K-pop, e eu acho que é uma história que trouxe bastante para nossa realidade, é uma coisa que a gente poderia muito bem ver acontecendo. A autora conseguiu colocar vários elementos que a gente vive, vídeos viralizando, enfim. Eu acho que ela conversou muito bem, ela dosou a parte do romance, a parte dramática e também a parte ali do K-pop. Eu achei que ficou bem legal. E essa história aqui me proporcionou uma experiência muito bacana, que eu espero que a Paloma goste também. A próxima leitura que eu separei aqui, eu escolhi porque eu sei que a Pá gosta muito de Heartstopper, da Alice Oseman, então agora eu recomendo aqui para ela ler, né, Rádio Silêncio, que é também da mesma autora. Aqui a gente vai acompanhar a história da Frances, que é uma menina muito correta, ela faz tudo nos mínimos detalhes direitinho para que ela consiga ali, no ensino médio no caso, né, para que ela consiga ir para a faculdade, realizar os sonhos delas e alcançar os objetivos que ela tem. Só que ela acaba deixando de ser quem ela é verdadeiramente por conta dessa pressão que ela está sofrendo. E a gente tem aqui também um elemento que é muito bacana, um podcast aqui que a Frances é muito viciada, ela faz fanarts para esse podcast e ela vai acabar se envolvendo com esse podcast de uma certa forma, e isso vai dar um tom aqui para a narrativa. Tem algumas questões do passado da Frances também, da história dela com amigos e a história dela pessoal, enfim. Eu gosto muito do que a gente encontra aqui. A Alice Oseman, ela sempre tem um tato, uma forma bonita e delicada de escrever. Parece que ela domina muito bem o que ela está escrevendo. Então eu acho que a Pá vai gostar bastante da história, pelo menos eu espero que ela goste. E eu deixo essa recomendação aí pra vocês também, eu gosto bastante dessa história. As 3 histórias, na verdade, que eu escolhi são histórias que eu gostei bastante. A terceira leitura que eu separei aqui não podia ser uma que não fosse um conto, né? Eu leio bastante contos, então eu vou recomendar aqui um pra Pá, que é o conto da Lili Lua, Temos Nosso Próprio Tempo. Aqui a gente tem a história da Vera, que toda vez que ela sente emoções muito fortes, ela acaba voltando no tempo.
A gente já começa a história ali encontrando ela no enterro da mãe dela e ela tá tendo uma sensação muito ruim naquele momento e é ali que a gente volta no tempo e acaba descobrindo tudo o que aconteceu ao longo da vida dela que trouxeram ela até esse lugar. A gente consegue encontrar a interação dela com a mãe dela, uma história muito bonita. A Vera, ela é uma mulher negra, então a gente encontra aqui algumas questões de como ela é tratada, como ela é vista. A autora aborda bastante isso aqui na narrativa. E a autora trata essa questão da viagem do tempo de uma forma muito bacana também. A gente vai encontrando a Vera tentando mudar o futuro dela a todo custo, porque ela não quer viver mais daquele jeito. E é um conto super curtinho que dá pra encontrar no Kindle Unlimited. Eu gostei muito dessas 3 experiências, pessoal. Eu espero muito, Pá, que tu goste também. Quero te agradecer o convite, adorei participar, adorei essa dinâmica de escolher as leituras pra ti e espero mesmo que eu tenha acertado, tá? Um beijão pra ti, Pá, e um beijão pra vocês, pessoal. A gente se vê na próxima, tá? Tchau, tchau! Ai, gente, a Kata é uma fofíssima, não é mesmo? Eu tô muito surpresa com as indicações dela. Eu tava assim, eu acompanho a Kata, né, já há algum tempo. Ela é uma sensa amiga, eu vejo os vídeos da Kata. E eu tava esperando outras indicações, mas eu amei as indicações dela. Mas antes de eu comentar sobre as leituras, eu quero lembrar vocês, pra vocês darem uma passadinha no canal da Kata. Eu vou deixar o canal dela, o link pro canal aqui na descrição, e eu espero muito que vocês a acompanhem, porque ela é incrível. Ela falou do conto, né, que ela lê muitos contos, e ela lê muitos contos mesmo, muitos contos nacionais, livros nacionais, enfim, conteúdo super de qualidade. Então dê uma passadinha lá no canal da Kata pra vocês acompanharem ela também, porque ela merece, maravilhosa, incrível. Kata, muito obrigada por você topar fazer essa experiência aqui comigo. Mas então vamos comentar sobre as indicações da Kata. Eu estou numa ressaca literária e eu não tô conseguindo ler muitos livros de ficção. Eu não sei, eu acho que eu li muita coisa desde janeiro. Era meio que esperado que isso fosse acontecer. Mas eu quero sim tentar ler esses livros porque eu acho que eles são os livros necessários pra eu sair dessa ressaca, sabe? Eu acho que as histórias que eles têm podem me tirar da ressaca. A primeira indicação da Kata foi Shine, né? Eu vi esse livro nas redes sociais, eu vi bastante amigo recebendo, né? Pessoas que eu confio recebendo esse livro. Vi resenhas bem legais aqui no Booktube também falando sobre esse livro. E eu tô bem curiosa porque eu não sou muito envolvida com o mundo do K-pop, né? Eu não tô muito envolvida com esse tipo de música e com esse universo inteiro, né? Que é criado em volta do K-pop. Mas eu li Nasci Pra Brilhar, da plataforma 21, acho que foi ano passado. Tem resenha aqui do canal também. E foi uma experiência muito divertida, sabe? Sair da minha zona de conforto e realmente aprender o que era o K-pop, né? E ouvir músicas de K-pop. Então eu tô bem animada pra ler esse livro, vi resenhas positivas e eu acho que vindo de uma menina que já estava na indústria do K-pop, talvez seja uma experiência diferente do que Nasci Pra Brilhar, que na verdade era uma autora que não estava na indústria, né? Uma autora de fora. Então, enfim, Kata, eu adorei a primeira indicação, vou com certeza tentar ouvir. E esse é o detalhe que eu queria comentar com vocês, que a Kata é maravilhosa, já viu se tinha lá no Storytel. E eu amo que eu sou a garota propaganda Storytel de verdade. Então eu vou ver se tem lá pra ouvir, se tiver sim eu vou ouvir, mas se não tiver também eu vou comprar pra ler, porque eu quero sim muito ler esse livro. A segunda indicação da Kata, eu dei uma pequena surtada ali no meio do vídeo dela, porque, gente, eu sou apaixonada pela Alice Oseman, eu sou apaixonada por Heartstopper, eu acho que é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, eu amo aquelas personagens, e eu nunca li livros da Alice Oseman, eu nunca peguei os romances dela pra ler, o que eu acho que é uma falha muito grave da minha parte, mas eu quero muito ler, principalmente Rádio Silêncio, que foi um dos primeiros aí que ela lançou, né? Eu acho que não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, ela já lançou outros livros depois desse. A edição portuguesa, gente, tá a coisa mais linda. Eles mantiveram essa estética meio de cores pastel, sabe? Pra colocar nas capas dos livros. Ah, enfim, tá lindo demais. E eu tô muito animada, até porque ela falou que tem um podcast, e eu amo podcast dentro de livros. A única experiência que eu tive com isso foi com o Sage, da plataforma 21, que também tem um podcast, e é muito interessante o jeito que a autora conseguiu incluir o podcast na narrativa, sabe? Foi algo muito diferente. Então eu tô bem animada pra ler esse livro. Eu sempre quis ler esse livro, de verdade. E eu nunca peguei porque eu não tinha vergonha na cara, assim, sabe? Pra pegar. Então talvez esse seja o meu momento de ler Rádio Silêncio, da Alice Oseman. A terceira indicação da Kata, então, foi um conto nacional, que eu vou até pegar o nome aqui que eu já não me lembro. Temos Nosso Próprio Tempo, da Lili Lua. Eu já conheço essa autora, eu já vi ela várias vezes no Twitter, já vi outros contos dela rolando por aí, acho que talvez um conto dela rolando por aí, mas eu tô bem animada porque eu acho que contos nacionais são uma ótima oportunidade de conhecer pessoas novas que estão próximas a mim e também sair dessa ressaca, porque conto é algo curto e vai me incentivar a ler mais, então, ai gente, enfim, ressaca literária, né, é difícil, mas uma hora a gente sai. E eu tô bem animada porque é de viagem no tempo, né, então a gente volta no tempo com a protagonista. Tô curiosa pra saber como é que a autora colocou essa dinâmica dentro de um conto, né, que tem as páginas reduzidas comparado a um livro. Eu espero que
que esses livros consigam me tirar da ressaca. Eu estou começando a gravar esse vídeo uma segunda-feira, 17 de maio, e eu não sei quanto tempo eu vou levar pra ler esses livros, porque eu estou atualmente fazendo outros projetos aqui pro canal, mas eu com certeza vou dar prioridade pra eles. E eu tô muito feliz que a Cata deu essas indicações e que a Cata topou participar, lembrando que o canal dela está aqui na descrição. Mas agora sim, eu já falei demais e a gente se vê então na primeira experiência que eu tiver com os livros. Eu não sei qual vai ser o primeiro, mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês me acompanhem até o final. Oi pessoal, estou de volta então com mais uma atualização de leitura, na verdade a primeira, né, desse vídeo. Eu consegui ler o conto que a Cata me indicou, que foi o Temos Nosso Próprio Tempo, da autora Lili Lu, é um conto nacional. Foi bem rapidinho de ler, acho que em 2 dias eu consegui ler, e faz uns 3 dias que eu terminei, mas enfim, estou aqui pra contar pra vocês o que é que eu achei dessa primeira leitura indicada pela Cata. Acho que no vídeo da Cata, ela meio que já explicou pra vocês, né, do que é que fala esse conto. Vai contar sobre a Vera, então é a nossa protagonista. O conto inicia ali no velório da mãe da Vera, né, que acho que a Cata até comentou, é a primeira cena do conto. E nesse momento a gente descobre que a Vera tem a capacidade de viajar no tempo, mas não é algo que ela consegue controlar. Isso acontece quando ela sente fortes emoções, quando ela está numa situação sentindo fortes emoções, acaba que o próprio corpo dela viaja no tempo meio que pra tirar ela dessa situação. Geralmente isso acontece em situações ruins, mas ela também pode sentir coisas muito boas, tecnicamente positivas, e mesmo assim ela viajar no tempo, né, meio que pra sair daquela situação. Isso fica claro logo no início, e a Vera também deixa claro que ela já sabe as escolhas que ela fez, então quando ela volta, né, no passado, ela tenta entender se ela pode modificar as coisas que ela já conhece no futuro, né, que vão acontecer no futuro. Então é bem interessante, eu achei que a parte de viagem no tempo foi bem interessante da parte da autora colocar, e o modo como ela criou também eu gostei, de não ser algo voluntário, sabe, de ser algo involuntário da Vera, ela acabar viajando no tempo. Quando ela menos espera, ela acaba acordando em outro lugar. Eu não quero me demorar muito na minha opinião, porque é um conto, tem menos de 100 páginas. Se eu ficar falando 1000 horas aqui pra vocês, vai estragar a experiência de vocês, e eu recomendo esse conto. Eu dei 4 estrelas pra ele, e eu real gostei muito da escrita da autora e da ambientação que ela criou, e do tipo de história que ela criou, porque esse conto, ele tem como se fosse uma lição de moral, que foi o que eu captei dele, que no caso é uma lição de moral que eu sempre preciso ouvir, sabe? É algo que eu sempre preciso colocar na minha cabeça, porque é uma coisa que eu mesma tenho muita dificuldade em fazer, que é meio que tomar o seu destino pelas rédeas, né? Então você controla o seu destino. Mesmo que a Vera fique viajando no tempo e ela saiba os tipos de escolha que ela vai fazer, ou qual situação que ela vai passar, qual o resultado dessas situações que ela tá passando, ela ainda tem essa chance de mudar o seu destino pra melhor, sabe? De mudar o seu futuro pra algo que ela queira muito. Então eu gostei bastante dessa lição de moral, eu vou colocar entre aspas, tá? Porque o jeito que eu falo pra vocês parece que é algo gratiluz, né? Então, assim, você tem a chance de escolher o seu destino. Mas, na verdade, o conto, ele tem essa parte bem interessante de meio que te mostrar, sabe? Que até a Vera, que já tinha tudo pronto, já tinha a vida pronta, quando ela acaba voltando aí em situações passadas, ela ainda consegue tomar atitudes diferentes da que ela tomou na primeira vez e mudar o seu destino e finalmente ter a vida que ela sempre quis ter. Eu vou ficar de olho nessa autora, porque eu acho que ela tem muito potencial, e a escrita dela também é super fluida, super gostosa de ler. Como eu falei, foram 2 dias de leitura, foi super rapidinho, comecei num dia, terminei no outro, tava bem interessada. E eu não quero dar spoilers, né, mas eu vou dizer pra vocês que se vocês procuram livros de romance sáfico, então esse conto talvez seja uma boa pedida. Mas enfim, gente, a primeira experiência desse vídeo foi super positiva, de verdade. Essa é a minha opinião pra vocês. Como eu falei, eu não quero falar mais nada, porque vai estragar a experiência de vocês, e eu recomendo que vocês leiam. Tem no Kindle Unlimited, né, tem pra vocês lerem de graça lá na Amazon, mas o conto, se vocês quiserem comprar a parte, também é baratinho e vale muito a pena. Eu estou gravando esse vídeo na terça, dia 25 de maio, e esse foi o único livro que eu li até agora, né, o único conto que eu li até agora, mas eu estou dedicada a esse projeto e eu com certeza quero ler as 2 outras indicações da Cata. Eu vou colocar essas experiências de leitura aqui pra vocês, mas é isso aí. Agora sim, vocês ficam com a minha experiência de leitura da segunda leitura, que eu ainda não sei qual é, mas vocês vão descobrir agora.
Oi, gente, estou aparecendo aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a próxima leitura desse projeto, que está sendo Shine, da Jessica Jung. Confirmei o nome dela aqui e realmente é esse, Jessica Jung. Esse livro vai contar a história da Rachel. O sonho da Rachel é ser uma estrela de K-pop, só que ela tem que lutar muito para conseguir realizar esse sonho, porque ela se muda para a Coreia com a sua família, né, para seguir esse sonho. Só que é um treinamento muito pesado e as meninas têm que ser perfeitas, elas têm que seguir uma rotina muito rígida de treinamentos e serem basicamente perfeitas, né, à vista de todos, para que elas consigam finalmente ser apresentadas ao mundo como estrelas de K-pop, né, na verdade como artistas. Então ela participa dessa escola, é como se fosse uma escola de treinamento justamente para as meninas e meninos também que querem ser estrelas de K-pop, e o sonho da Rachel é finalmente ser lançada no mundo e finalmente ter o sucesso que ela tanto quer. Mas como eu falei pra vocês, é uma jornada muito rígida e a Rachel vai contar justamente sobre isso, sobre estar nesse lugar e lutar contra todos, porque a Rachel, ela morou muito tempo em Nova York, então quando ela muda pra Coreia, ela meio que sofre um preconceito da parte de todo mundo que está ali estudando com ela, porque ela é como se fosse uma estrangeira. As outras meninas estão meio que competindo com ela e a Rachel sempre foi muito boa no que ela faz, ela canta muito bem, ela dança muito bem. É claro que ela tem os seus problemas ali, né, porque nós temos que ter o plot do livro, mas as meninas sentem muito ciúmes da Rachel e elas tentam sabotar a Rachel em todos os momentos, então não é como se a vida dela ali dentro daquela escola fosse muito fácil. Eu tô ouvindo o audiobook pela Storytel mesmo e acho que até agora eu consegui ouvir umas 2 horas e ainda faltam umas 4. Tecnicamente estou ali em 20, 30% do livro, o que já deu pra ter uma boa noção da vida da Rachel, né, da personalidade dela, das dificuldades que ela tem e de tudo que ela vai ter que fazer pra finalmente se tornar uma estrela de K-pop. A autora desse livro, ela já foi uma estrela de K-pop, acho que a Kata até comentou isso no vídeo dela. Acho que ela participava do grupo Girls' Generation, né, acho que foi isso que ela falou. De repente, essa menina meio que desistiu dessa carreira dela e ela decidiu escrever esse livro, e dá pra ver muito bem como a indústria do K-pop é tóxica pra quem está lá dentro. Vindo de uma pessoa que já esteve nessa indústria, eu acho que fica muito mais rico e muito mais real o que ela fala. Eu não sei qual vai ser o destino da Rachel e o que a história vai trazer pra mim. Se a Rachel vai conseguir entrar nessa indústria ou se ela não vai conseguir, se ela vai desistir, se ela vai continuar. Eu realmente não sei o que esperar do livro. Mas no geral, o que eu posso dizer pra vocês é que a Rachel tem 17 anos e isso fica muito claro na história, porque todo mundo que ela se envolve ali são pessoas jovens. É muito óbvio, assim, sabe? Que elas são pessoas jovens e que todo mundo ali é meio que adolescente. Tanto que lá na sinopse da Storytel, eles descrevem como asiáticos podres de ricos se misturam com Gossip Girl. Então vocês já conseguem imaginar o tipo de livro que vocês têm. É uma dinâmica que a gente já viu outras vezes, tanto em livro quanto em série, que não exatamente é uma coisa tão positiva pra mim, mas eu tô curtindo, assim. É um livro que você ouve muito fácil, você vai ouvindo. A narrativa é super fluida e bem fácil. Eu tô ouvindo em inglês e não tá difícil. A dubladora fala muitas palavras em coreano, muitos lugares em coreano, comidas coreanas, o nome das pessoas ela fala com o sotaque, então é bem interessante, apesar de eu não entender, né, 100% do que ela tá falando. Ainda é muito interessante, são toques especiais ali que fazem o livro um pouco mais legal de ouvir. Então, essa é a minha opinião no início do livro. Eu acho que quando eu passar da metade, talvez eu volte pra comentar aqui com vocês. Essa é a minha opinião inicial sobre Shine. A gente se vê então numa próxima atualização. Oi, gente! Estou de volta para contar para vocês a minha opinião final de Shine. Faz alguns dias que eu atualizei vocês pela última vez. Hoje é dia 21, eu acho que eu acabei finalizando o livro lá pro dia 18, mais ou menos. Eu esperei esse tempo para sentar aqui, né, de forma decente para conversar com vocês sobre ele. Só que eu acabei deixando esse livro um pouco para escanteio, então eu só ouvia quando eu realmente tinha tempo de ouvir, quando eu ia fazer alguma coisa e eu lembrava de ouvir, sabe? Então por isso é que ele demorou um pouco mais para eu ler. Eu acredito que o próximo
próximo livro vai ser um pouco mais rápido, porque eu realmente vou focar nele. Shine, apesar de ter demorado, porque eu estava mantendo ele pra escanteio, eu ainda culpo um pouco a história por não me interessar tanto assim. A verdade é que eu não achei esse livro tão interessante quanto no início eu achei que ele fosse. Primeiramente, a gente vai conhecer a Rachel e a família dela e as motivações dela, né, e o porquê dela estar ali naquele lugar, querendo ser uma estrela de K-pop. Eu acho isso muito interessante porque eu acredito que a indústria do K-pop seja muito forte no mundo inteiro, mas mais especificamente na Coreia. E eu imagino que esse realmente seja o sonho de muitas garotas de entrar nessa agência e de lutar pra ser uma estrela do K-pop. Mas eu acho que muitas vezes, quando a gente tem esse sonho de ser famoso ou de ser um cantor, uma artista, enfim, a gente acaba meio que ignorando a parte de chegar até esse ponto. Para você ser famoso e para você chegar nesse ponto, você tem que trabalhar muito. Então, eu acredito que esse livro teve um sucesso muito grande em falar como é a indústria do K-pop. A autora, como eu falei pra vocês, e acho que a Kata também falou no vídeo dela, ela participou de um grupo, né, feminino de K-pop, acho que era o Girls' Generation. Eu procurei no YouTube, eu vi algumas músicas. É um grupo antigo, eu nunca tinha ouvido falar sobre, mas na verdade eu tô meio fora desse mundo. Mas enfim, eu gostei das músicas. Eu acho que a história da Rachel foi bem a história da autora, sabe? O fato de que ela queria muito ser uma estrela de K-pop, mas pra que isso acontecesse, ela tinha que meio que lidar com as outras garotas, porque ela não ia ser lançada como uma artista solo. Ela ia ser lançada como participante de um grupo feminino. Você tem que saber dançar, você tem que saber cantar, você tem que saber como se portar em frente às câmeras, você basicamente tem que ser uma garota perfeita, ao mesmo tempo em que todas as garotas ali meio que estão competindo entre si pra serem as mais perfeitas. É um mundo muito cruel, você tem que competir com as suas próprias amigas ali, amigas entre aspas, né? Você tem que competir com as suas amigas ali de grupo. Então eu acho que esse foi o principal foco da história. Eu acho que a autora deve ter passado por isso em algum momento da sua vida e ela decidiu meio que esboçar tudo que ela passou nesse livro, né? Colocar em narrativa tudo que ela passou como uma forma de ficção, mas eu acredito que seja mais real do que a gente pensa, porque por fim ela decidiu sair do grupo, ela decidiu seguir uma carreira solo, e tem uma das personagens ali do grupo que ela aparece pouco, mas é exatamente isso que aconteceu. Ela participava de um grupo, ela decidiu sair por uma série de questões ali que estavam escondidas, que a mídia não tem o acesso. Pra mim, essa parte da indústria, essa parte de mostrar como funciona dentro da indústria, eu acho que a autora teve um sucesso muito, muito grande mesmo. O que aconteceu pra eu não amar esse livro foi o fato das personagens não serem cativantes de nenhuma forma. E eu entendo, porque basicamente nós temos a Rachel. A Rachel é a vítima de tudo, ela tá lutando muito ali e tudo acontece com ela. Todos os dramas que vocês podem imaginar acontecem com ela. E na verdade, todas as outras garotas ali não gostam da Rachel justamente por ela ser americana. Ela fala muito sobre isso, sobre a origem dela, que nos Estados Unidos eles a consideram uma garota coreana, então ela não se encaixa muito bem. Ao mesmo tempo que na Coreia eles a consideram uma garota americana, então ela continua não se encaixando. Então ela meio que é sempre isolada. A Rachel, ela acaba tendo essa questão do vitimismo, sabe? Que eu não curti muito. Apesar dela lutar pra ser uma pessoa importante ali na história, eu ainda acho que aconteceram muitas coisas com ela que não sei se ficou crível no final, sabe? Eu acho que ficou um pouco fantasioso. Pode ser que isso aconteça mesmo, eu nunca vou saber porque eu não estou lá, mas pra mim, acho que ficou um pouquinho demais. Fora que as personagens mais legais do livro são as que menos aparecem, que no caso são as amigas da Rachel, né? Que são as amigas ali da escola, e também a sua irmã, que é a irmã mais nova dela, que é apaixonada por K-pop também. E essas são as que menos aparecem. A história foca mais na Rachel e no seu relacionamento ali com uma outra estrela do K-pop, que na verdade é um garoto. Então eu acho que em questão de plot, em questão de construção de história, de narrativa, o livro deixou a desejar, e foi por isso que eu não amei. Porque no fim, parece que eu ouvi muitas coisas, eu tava ouvindo o livro, no caso, parece que eu ouvi muitas coisas que não eram necessárias pra história acontecer. Eu acho que a autora poderia ter diminuído um pouquinho. Eu não lembro quantas horas foram, talvez tenham sido umas 9 horas de livro, o que é um livro médio, assim, né? Um livro considerável. Mas eu fiquei com a sensação de que eu li muita coisa que não tinha acrescentado nada na história, sabe? Então eu acho que foi por isso que eu fiquei um pouco decepcionada com a história. Eu ainda não dei uma nota pra ele, mas eu acho que eu daria, em média, umas 3,5 estrelas, porque eu não me importei muito com as coisas no final, sabe? Eu acho que as coisas aconteceram e no final acontece um plot twist que eu meio que já esperava que fosse acontecer. Foi um livro legal, um livro mediano.
engano. Não gosto de comparar livros, mas nesse caso, eu acredito que eu tenha gostado mais de Nasci pra Brilhar do que de Shine. Porque os dois estão ali no mundo do K-pop, né? Então são duas autoras asiáticas falando sobre K-pop, mas eu ainda prefiro Nasci pra Brilhar, que eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. Então nada mais justo do que dar 3,5 estrelas pra esse. Eu só queria fazer uma última observação aqui, é que eu não sabia que esse livro teria uma continuação. Eu achava que ele era um livro único. Mas o segundo livro já está confirmado aqui no Brasil. Vai se chamar Bright. Se a editora decidir manter o mesmo nome, né? E também vai ser lançado aqui no Brasil, já está confirmado. Acho que o Sem Spoiler confirmou. Na Amazon, o livro digital já está disponível para compra. Eu não sei se eu vou ler a continuação. Eu acho que no momento que sair, eu vou ver se eu vou ficar curiosa com a história ou não. Porque pra mim, o primeiro livro, ele tem um plot twist e ele tem uma abertura pra existir uma segunda história, né? Uma continuação do primeiro. Mas ele, de certa forma, fecha ali, sabe? Eu acho que se você não quiser ler a continuação, não necessariamente você precisa, porque a história meio que se encaixa, né? Então, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas eu acho que quando chegar o momento eu vou saber. E aí eu conto pra vocês se eu vou ler ou não. Mas eu acho que essa é a minha opinião de Shine. Eu não tenho muitas coisas pra falar sobre ele, porque livros medianos são muito difíceis de falar sobre, porque eles são medianos, entendeu? Eles não são nem muito ruins e nem muito bons, então você não tem exatamente argumentos pra falar sobre. Apesar de eu não ter amado Shine, ele foi um livro bem fácil de ler, então eu considero essa experiência toda uma experiência positiva, mas ainda falta Rádio Silêncio pra eu ler, que já está aqui preparadíssimo, porque eu tô muito animada. Então eu espero logo logo trazer a minha opinião final aí pra vocês, e final completa do vídeo, né, também. É isso, gente, então a gente se vê na próxima atualização de leituras e até mais. Oi, gente, estou de volta porque eu cheguei numa marca aí, né, do livro. Eu cheguei na página 195 e é um pouquinho menos da metade, mas a próxima parte vai ser uma parte bem grande e eu vou parar lá pro final, então eu acho que é importante eu falar pra vocês agora qual é a minha opinião. Eu acho que a Kata falou um pouquinho sobre ele, mas esse livro vai contar a história da Frances. Ela é uma garota que sempre teve um grande objetivo de entrar numa ótima faculdade, né, como se fosse numa Ivy League. Então grande parte da vida dela é dedicada aos estudos e à escola. Ela é considerada uma das melhores alunas de onde ela estuda, e na escola ela tem essa personalidade quieta, tímida, que só estuda, ela é representante de classe, então é aquela garota totalmente exemplar. Mas a real é que a vida da Frances é diferente disso. A Frances verdadeira não é essa garota da escola, é uma garota que gosta de coisas estranhas, é uma garota que gosta de coisas que as pessoas poderiam ficar zoando, sabe? Então ela esconde a verdadeira personalidade dela na escola, até um dia em que ela descobre esse podcast. Existe uma personagem que é protagonista, é o Rádio Silêncio. Eu não sei exatamente como me referir a essa pessoa, porque é uma pessoa, vamos dizer, não binária, e essa pessoa está presa na Universe City, que é como se fosse um trocadilho de university, é como se fosse uma cidade universitária, e existem monstros do lado de fora, é uma cidade muito louca, e essa personagem usa o rádio para se comunicar com as pessoas do lado de fora, vamos dizer, né? E esse é o podcast, é como se essa pessoa estivesse se comunicando no rádio. A Frances, ela se identifica muito com esse podcast, ela se apaixona por essa história, é uma obsessão da vida dela, até que um dia ela descobre que, na verdade, quem faz esse podcast, né, o criador do podcast, é o seu vizinho, o Aled. E nesse momento, eles se tornam grandes amigos, assim, porque eles podem ser eles mesmos, na companhia um do outro, sabe? É como se eles se completassem, e eu acho que é isso que eu posso dizer da história, sem dar nenhum spoiler pra vocês. A questão, gente,
gente, com esse livro é que ele é bem mais simples do que eu achava que ele fosse, porque eu achei que fosse uma história complexa, porque eu sabia que a autora ia abordar questões de diversidade, questões de saúde mental, sabe? Eu já sabia de antemão que isso ia acontecer, mas ele tá muito, muito simples mesmo. E eu acho que esse é o ponto principal que eu quero comentar aqui com vocês agora, porque eu estou adorando essa história de verdade. Eu tô, assim, devorando esse livro. Essas 195 páginas foram lidas em 2 dias, assim, juro. Eu peguei um dia e não conseguia parar. Fui dormir, depois peguei no outro dia e bati 195 páginas. Então, ele é um livro muito, muito fluido mesmo. E a relação da Frances com o Aled é uma das relações mais lindas que eu já vi, porque eles são literalmente almas gêmeas, e não no sentido romântico, mas no sentido de amizade. É como se eles finalmente encontrassem a sua outra metade pra ser quem eles querem ser, sabe? Gostar das coisas que eles gostam. Então, é uma das relações mais lindas que eu já vi na literatura, literalmente, assim. Eu tô falando pra vocês de todos os livros que eu já li. Essa relação aqui deles, né? Essa amizade deles é incrível demais e é um dos grandes pontos positivos desse livro. Só que essa simplicidade da história tá me atrapalhando um pouco porque o livro não é tão bem escrito quanto eu achei que fosse. A Alice Oseman, ela escreve um quadrinho que é incrível, que eu amo de paixão, que é o Heartstopper. E a linguagem dela, né, a escrita dela no quadrinho é perfeita. Só que ela meio que trouxe essa questão do quadrinho, essa escrita do quadrinho pra esse livro. Então a gente percebe que as coisas não têm uma ligação tão grande uma entre as outras, sabe? É como se fosse um quadrinho escrito, uma narrativa meio curta, uma narrativa que não é aprofundada, que não é tão bem desenvolvida assim, em questão de escrita. Então, eu acho que pode ser uma coisa positiva, porque nesse caso, quem narra a história é a própria Frances. É como se ela estivesse escrevendo, um diário ou contando essa história pra alguém, que no caso seria a gente, né? E ela vai narrando os acontecimentos, então faz sentido que seja um pouco mais rápido, mas ao mesmo tempo eu gostaria que ele fosse um pouco mais desenvolvido, sabe? Em questão de escrita, eu acho que tem alguma coisa faltando, assim, quando eu leio, eu sinto que alguma coisa tá faltando. Mas no geral eu tô gostando bastante, eu já marquei várias coisas aqui, como vocês podem ver, tô grifando o livro e, enfim, eu vou pegar agora pra ler. Eu espero terminar essa parte, deixa eu ver se eu acho aqui até onde ela vai. Essa parte que eu vou começar a ler agora é tudo isso aqui, então vocês podem ver porque é que eu decidi parar agora, né, pra comentar com vocês, mas eu vou ver se eu consigo ler essa parte inteira hoje, porque eu sei que é possível, então se eu sentar mesmo pra ler, eu acho que eu consigo. Mas é isso, gente, esse é o meu comentário aí no meio do livro, né, da história. Eu tô gostando bastante, eu espero que até o final eu seja surpreendida. Existem alguns acontecimentos que a gente ainda não entende e não sabe o que vai acontecer no futuro, sabe? Então a gente pressente que alguma coisa vai acontecer, mas eu não sei exatamente o que, eu tô bem curiosa com a história, então eu tô gostando bastante, é isso que eu tenho que dizer pra vocês agora. E eu vou ler e depois eu volto com o meu comentário final, né? A partir desse momento eu acho que é mais interessante eu fazer um comentário final pra vocês, então a gente se vê daqui a pouco. Olá, queridos! Estou de volta com a minha opinião final de Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Já posso começar esse vídeo aqui de opinião final falando que eu adorei esse livro. Ele me fez sofrer muito, mas no final ele aqueceu meu coração e eu acho que é isso que mais me deixou feliz. Mas eu vim contar pra vocês agora o que é que eu achei tudinho desde o início, então senta que lá vem história. Eu falei a sinopse pra vocês, né, falei a minha opinião até a metade do livro, que eu tava um pouquinho incomodada com a escrita, mas que eu tava adorando a história, e eu acho que essa opinião meio que se manteve até o final. Eu adorei esse livro, eu acho que a autora trata de assuntos muito relevantes e também de diversidade, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais pode achar nos livros da Alice Oseman. Ela sempre coloca diversidade, não só a diversidade racial, mas também a diversidade, né, de sexualidade, e eu acho isso muito, muito importante mesmo. Eu vou começar então falando sobre os pontos positivos dele, porque eu acho que os pontos positivos foram 1000 vezes maiores do que os pontos negativos. Primeiro é a relação da Frances com o Aled. Eu já tinha comentado sobre a relação deles na metade do livro e eu, assim, reforço a minha opinião aqui. Eu acho que a relação deles é uma das mais lindas que eu já vi em todas as histórias que eu já li. Eles têm uma amizade daquelas que você torce pra ter algum dia também, sabe? Aquele tipo de amizade que você fica querendo ter pra você e ter uma pessoa que você pode contar pro resto da sua vida, porque vocês são literalmente almas irmãs. É por isso que eu gostei tanto desse livro. Eu acho que a relação da Frances com o Aled é muito incrível. Os dois têm os seus problemas e a gente acompanha mais a vida da Frances, né? Porque é ela
quem narra os acontecimentos, é ela quem fala sobre o que tá acontecendo, então a gente acompanha mais a vida dela também, mas a gente acaba meio que tendo um vislumbre, assim, sabe, da vida do Aled, e a gente entende por tudo que ele passa também, que são assuntos muito importantes. E a gente passa pro segundo ponto positivo desse livro, né, que é justamente essa temática, essas temáticas que a autora decidiu abordar nessa história. Eu até tinha anotado aqui, né, que a autora, ela começa de uma forma muito simplista, assim, o livro ele começa de uma forma muito simples. A gente acompanha a Frances e os problemas da Frances, porque ela tem uma pressão muito grande para entrar numa faculdade, só que isso não vem de ninguém externo, sabe? Não vem de ninguém que ela conheça, mas dela mesma, porque desde pequeno, assim, a gente é ensinado a achar que a nossa vida só vai ser relevante, que a gente só vai ter sucesso se a gente fizer uma faculdade e seguir uma profissão que já é meio que consolidada no mercado. Desde o início, assim, da nossa vida acadêmica, da nossa vida escolar, a gente é meio que bombardeado com esse assunto de faculdade. E a Frances, ela mostra essa questão, né, dela mesma se pressionar para conseguir uma faculdade, mesmo não tendo muita certeza do que ela quer para sua vida. E a gente também acompanha essa questão, né, da pressão acadêmica, da pressão escolar na vida do Aled, mas a gente acompanha muito mais na vida dele, porque a sua família o pressiona muito. A família da Frances, que no caso é só a mãe dela, ela não pressiona muito a filha para que a filha faça faculdade. Ela entende, né, a pressão, ela entende pelo que a filha dela tá passando, então ela é uma pessoa muito compreensiva, diferente da família do Aled, né, que tem uma pressão de todos os lados, aí ele meio que é pressionado toda hora para seguir uma vida acadêmica, então a gente percebe as consequências disso e as consequências, né, de ser pressionado. Então eu achei esse assunto muito relevante, porque não é algo que a gente discuta muito. Eu mesma acho que depois de fazer faculdade, eu entendo que nem sempre fazer faculdade é o melhor caminho para uma pessoa e que não necessariamente você só vai ter sucesso porque você fez uma faculdade. Eu não sei qual é a cultura londrina, né, a cultura britânica sobre esse assunto, mas eu acredito que seja uma coisa bem forte também por conta, né, da escolha da autora em abordar esse assunto. Mas eu acho que aqui no Brasil, com certeza, a gente tem essa cultura de querer fazer faculdade, de pressionar as pessoas para fazer faculdade. Então, eu acho um assunto muito relevante para nós também brasileiros, apesar de ser uma cultura diferente da autora. E o terceiro aí, ponto positivo, terceiro ponto positivo, já esqueci o número, mas eu acho que é terceiro, é que, como eu falei, vindo da Alice Oseman, a gente pode esperar uma história que tenha muita diversidade. A própria Frances é uma garota birracial, a mãe dela é branca e o pai dela é negro, então ela já começa a trazer essa diversidade logo da Frances. Os amigos dela também são pessoas diversas, então nós temos pessoas marrons e pessoas amarelas que estão ali perto dela. A Frances é bissexual, ela tem uma amiga lésbica, ela tem um amigo gay e também nós temos o Aled, que é um cara assexual e também demissexual, que foi a primeira vez que eu vi isso num livro, foi a primeira vez que eu me deparei com uma sexualidade assim. Eu acho que eu não falei aqui, mas eu também me considero demissexual, então ver o Aled sendo representado nessa história foi incrível, assim. Apesar de não ter sido o foco da história, apesar da gente não acompanhar exatamente do início ao fim todas as dificuldades e a descoberta dele, a gente entende no final, né, algumas das suas atitudes e simplesmente faz muito sentido. Então eu amei a representatividade desse livro. Enfim, eu fiquei muito feliz. Fora que, como eu falei pra vocês, esse livro me fez sofrer bastante, porque a situação do Aled é muito complicada. A gente vê a dificuldade da Frances em se aceitar. Então eu creio que eu posso resumir esse livro como uma amizade de almas irmãs tentando descobrir o que é que eles querem da vida e como eles podem ser eles mesmos nesse mundo que a gente vive. Enfim, eu gostei muito, muito mesmo. Como vocês podem ver, eu marquei várias coisas, eu grifei várias coisas no livro e eu tô muito feliz que a Kata indicou esse livro pra mim. Eu não dei uma nota pra ele porque, como eu falei, a minha opinião da escrita da autora não mudou. Eu ainda acho que a escrita da autora foi muito simples e eu não exatamente gostei disso na história. Parece que a escrita ficou faltando algumas partes pra meio que conectar tudo que tava escrito, mas não foi nada que tenha me atrapalhado realmente, assim, sabe? Foi bem fluido até. Eu li esse livro, sei lá, em 3 dias, resumindo. É um livro muito fluido e eu super recomendo pra vocês porque é uma história que acrescenta muito na nossa vida, faz a gente refletir bastante e ao mesmo tempo é muito fácil de ler. Acabei não dando uma nota de estrelas pra ele, mas talvez umas 4 estrelas, eu acho que é justo. E eu terminei essa experiência do Fala Que Eu Leio de forma extremamente positiva. Juro, eu tô muito feliz de ter lido. Eu espero que mais livros da autora sejam publicados aqui no Brasil. A gente já tem vários livros dela publicados lá fora. Eu estou extremamente feliz e eu não vejo a hora de poder fazer minha coleção de Alice Oseman pra deixar na estante, porque, enfim, lindo, né, gente? Os livros
lindos. E essa foi a minha experiência do Fala Que Eu Leio 4. Eu comecei lendo um conto que foi muito interessante. Eu fiquei muito animada pra ler mais autores nacionais depois daquele conto, tanto que eu fiz isso, eu li autores nacionais durante o mês de junho. Então eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falo alguns dos contos que eu li esse mês. Shine também foi uma leitura muito interessante. Eu ainda tô pensando se eu vou continuar a história ou não. Talvez eu leia o segundo volume quando sair, né? Principalmente se tiver o audiolivro, porque, enfim, eu já ouvi o primeiro e eu ouviria o segundo também, faz sentido que isso aconteça. E claro, gente, Rádio Silêncio, que foi um livro muito, muito positivo mesmo, eu tô muito feliz de ter lido. E no final, a Cata acertou nos 3, foi uma experiência incrível ler os livros que ela indicou. E o melhor de tudo, gente, é que com esses vídeos, né, vocês acham que é apenas um vídeo de indicação, onde eu leio livros legais que outras pessoas me indicaram, mas com essas indicações eu consigo ter uma ideia do que é que a pessoa gosta e de como a pessoa realmente é. Eu acho que esses livros, eles são incrivelmente Cata, assim, todos eles representam muito a personalidade da Cata. E Cata, eu sei que você acha a mesma coisa porque você me indicou, então eu tenho certeza que você pensou com carinho em livros que você mesma gostou, né, pra que eu lesse. E cada vídeo que eu faço com cada pessoa que me indica livros novos, eu vejo um pouquinho mais dessa pessoa. E eu fico muito feliz e muito grata, sabe, de poder ter essa experiência, de compartilhar essa experiência com vocês. Cata, muito obrigada por você topar participar, foi incrível ler esses livros. Eu espero que você participe outras vezes do Fala Que Eu Leio, porque, enfim, eu acho que a gente ainda vai se encontrar aí de novo. E eu tô muito feliz de você ter topado participar. Até agora, então, nós tivemos o vídeo da Lu, Sensa Amiga, e o da Cata. Então eu vou deixar marcado o da Lu aqui no card também pra vocês assistirem. E claro, ainda faltam 2 Sensa Amigas pra participar do Fala Que Eu Leio, então vocês meio que já sabem quem é que vai aparecer aqui nos próximos. Mas esse daqui está finalizado. Muito obrigada por vocês participarem aqui desse vídeo, por vocês me acompanharem nessa jornada. Comenta aí se você já leu algum dos livros que eu comentei, o que é que você achou dos livros que você leu. Não esqueçam de conferir o canal da Cata, que vai estar aqui embaixo, é o CriaLT. Vou deixar o link clicável pra vocês e também o das outras Sensa Amigas, caso vocês queiram já fuçar aí no vídeo delas, pra vocês meio que tentarem adivinhar quais livros as próximas 2 vão me indicar. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Se inscreve aí no canal pra você não perder os próximos episódios desse quadro maluco aqui e também outros vídeos que eu posto toda semana. Mas agora sim, eu fico por aqui porque a gente já conversou demais. Um beijão pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!